Existe uma crença comum, a crença da necessidade de aprender. Então, se você aprende, se você descobre porque aprendeu, você sabe, e isso é suficiente. Ramana sinaliza também um ensinamento, no qual você realmente precisa aprender. Mas é um aprender inteiramente novo, porque, na realidade, é um aprender nesse desaprender. Ele chamava isso Atma Vichara. Então, eu quero tratar com você, em alguns minutos, um pouco sobre isso. O valor, a importância, a beleza da Atma Vichara, o caminho direto, apontado por Ramana Maharshi. Essa é a forma real que temos de nos aproximarmos daquilo que somos. Então, nós podemos considerar esse ensino como o ensino final. O ensino de Ramana Maharshi é o ensino final para esta realização, para a realização da verdade que somos. Até porque esse ensino de Ramana Maharshi, ele não é intelectual. Evidente que você, a princípio, precisa de uma aproximação aqui nesse nível. Estamos lidando com palavras. E quando usamos a expressão ensino, o que geralmente se entende por ensino é um conhecimento verbal, intelectual. Mas quando sinalizamos aqui Atma Vichara, a auto-inquirição ou a auto-investigação, eu tenho chamado também isso de auto-observação. Nós estamos apontando para o ensinamento final. É o ensinamento desse desaprender aquilo que acreditamos ser, para assumir a verdade daquilo que somos. O que nós temos como real nisso tudo, como base legítima nisso tudo, é o autoconhecimento. Sem uma visão direta sobre aquilo que se passa aqui em você, internamente, psicologicamente. E sem essa atenção e sem essa observação direta, aquilo que ocorre ou parece ocorrer externamente. Sem essa compreensão direta de quem você é nessa relação, primeiro consigo mesmo e depois com o mundo externo. Você não tem uma base legítima para esse despertar, para essa realização. Portanto, o caminho direto de Ramana Maharshi é, de fato, o ensinamento final. Esse ensinamento final põe fim a essa condição de ilusão sobre quem você é. Se a sua aproximação nesse trabalho é para a verdade, necessariamente essa aproximação representa a necessidade de se desfazer daquilo que você não é e que você até hoje acredita ser. Então, se a sua dúvida, se o seu questionamento é a respeito da possibilidade ou não do fim do sofrimento, eu posso te garantir, o sofrimento é possível terminar. Eu falo desse sofrimento interno, desse sofrimento psicológico. Na realidade, o que podemos chamar de sofrimento se situa apenas nesse nível, a nível psicológico. Esse é o sofrimento realmente sério, profundo,
difícil de lidar com ele. E se seu interesse é para o fim desse sofrimento, ou se o seu anseio e a sua busca é pela verdade da felicidade, o que representa realmente o fim de toda essa complicação psicológica dessa pessoa que você acredita ser, se a sua intenção legítima é essa, você precisa da auto-inquirição, da auto-investigação. Você precisa aprender a observar a si mesmo. Você precisa aprender a olhar para dentro de si e observar os obstáculos que impedem desse real e direto contato com o seu próprio ser, com a sua própria realidade divina. Então, o grande legado de Ramana é esse legado do despertar, é esse legado da autorrealização, ou como alguns chamam, da iluminação, através desse apontar direto, desse caminho direto, que é a Atma Vichara, a auto-investigação. Isso termina por completo com toda essa confusão, dessa ilusão da busca constante por algo do lado de fora. Essa constante busca por alguma coisa lá fora. A realidade daquilo que você é compreendida nessa investigação daquilo que você não é. Disso que se apresenta como sendo sem ser. Eu falo desse falso centro, desse falso eu. Então, a pergunta que Ramana deixa é essa. A que ele coloca diante de você é exatamente essa, dentro dessa Atma Vichara, desta auto-inquirição ou auto-observação. É quem sou eu? Então, é disso que estamos tratando em satsang. O que é satsang? Satsang é esse encontro com a realidade do seu próprio ser. Então, esse é o assunto principal dentro desse trabalho que fazemos aqui. Então, o nosso trabalho juntos aqui é do descarte de toda essa contradição, de todo esse conflito criado e mantido por essa ilusão. A verdade, ela se revela quando esse falso centro é visto como falso. Se você pode ver o falso, esse ver já é suficiente. Uma vez que o ver acontece, não há mais escuridão.